Olá galera, eu sou o Arthur Duarte Dias, mestrando em Geotecnia no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, e hoje eu vou falar para vocês sobre as medidas de sucção do solo. Basicamente, o capítulo do livro do Fredlund, ele apresenta a teoria e os componentes da sucção do solo e os fenômenos capilares, assim como dispositivos e técnicas para medição da sucção do solo e seus componentes, dando ênfase em seu desenvolvimento, funcionamento, técnica de calibração e desempenho. A estrutura da aula, basicamente, ela inicia-se com uma revisão sobre a teoria da sucção do solo, os componentes dessa sucção, os efeitos da capilaridade, e aí ela já vai mesmo para o que é a aula de fato, que são as medidas de sucção. Elas podem ser totais e mátricas, também osmóticas, como no final, os métodos mais comuns são os psicômetros, os papel filtro, tensiômetro, a técnica de translação de eixo e sensores de condutividade térmica. Vou iniciar a apresentação com a teoria da sucção do solo e os componentes dessa sucção, que seria mais uma revisão de classes anteriores. A teoria da sucção do solo ela foi principalmente desenvolvida em relação com três sistemas, que era com três partes, que era um sistema de solo, água e planta. A sucção no solo é geralmente chamada de o estado de energia livre da água no solo. Alguns autores também falam que seria a poropressão negativa da água, mas, bem, esse termo não é totalmente certo. Os componentes da sucção, uma sucção total, por exemplo, ela se divide em duas partes, que é a sucção mátrica, que é essa aqui que vocês estão vendo, que é a pressão do ar menos a pressão da água, mais uma segunda parcela, que seria uma parcela osmótica, qual envolve sais. Aqui do lado direito, nós temos a curva de retenção da água, que ela relaciona a umidade relativa com a sucção total. Essa curva também já é bastante conhecida por nós e que são de aulas anteriores. Bom, falando agora sobre a capilaridade, o fenômeno capilar ele está associado a uma matriz componente de sucção em relação à sucção total. A altura da água, elevação e o raio de curvatura têm implicações diretas no conteúdo da água versus a relação da sucção mátrica dos solos. Este relacionamento é diferente para porções de secagem e umedecimento da curva de retenção, que eu acabei de mostrar para vocês. E essas diferenças também podem ser explicadas em termos de modelo capilar. Quanto à ascensão capilar, ela é feita através de um experimento que, ao se introduzir um tubo capilar, esse nome de tubo capilar, ele é devido a uma semelhança com um fio de cabelo, que ele é bem fininho. E nesse líquido é observado que ele sobe, o líquido ele é observado que ele sobe através do tubo. Isso ocorre porque as moléculas do líquido que estão sob força de coesão, que seria uma atração entre as moléculas, elas vão ser atraídas pelas moléculas da parede desse tubo bem fininho, fazendo com que o líquido suba através desse tubo capilar. Quanto mais fino for o tubo, maior é o efeito capilar. Considerando o equilíbrio vertical, o equilíbrio das forças verticais da água no tubo capilar, e sabendo que a resultante vertical da tensão superficial é responsável por segurar o peso da coluna de água, que tem uma altura h, a fórmula da seção capilar ela pode ser descrita como essa aqui que vocês estão vendo. Então, a seção capilar é 2 vezes a tensão superficial dividido pela densidade da água vezes a gravidade vezes o raio do tubo. Quanto agora chegando na parte de medidas de sucção, nós temos as medidas de sucção total e mátrica. Aqui são um dos métodos mais, como vocês podem ver nessa figura, que são um dos métodos mais conhecidos de medidas de sucção. Nós temos os psicômetros, que ele mede uma tensão total, e ele tem um intervalo de 100 kPa a 71.000 kPa. O tempo de equilíbrio dele é minutos. Assim que nós temos o papel filtro com e sem contato, o bloco poroso, sensores de condutividade térmica, placas de sucção, de pressão e tensiômetros. Bom, cada tipo de medida de sucção, ele mede uma sucção diferente, podendo ser essa total ou mátrica e até osmótica. Ele também tem um intervalo de medição. Por exemplo, se você tem uma sucção que não é tem uma pressão tão grande assim, o psicômetro não seria ideal, porque vocês vejam que ele só mede entre 100 e 71.000.
Então, se tem uma medida de sucção que não é tão alta, tem que usar um outro método, como por exemplo um sensor de condutividade térmica que ele mede de 0 até 300. Outro fator interessante na escolha da sua medida de sucção é o tempo de equilíbrio. Vocês podem ver que alguns demoram minutos, uns demoram horas, tem outros que demoram semanas. Então, a escolha do seu método vai depender do seu intervalo, do quanto você quer medir a sua sucção, do tempo que você precisa de resposta e qual sucção você está querendo medir. Quanto à medida de sucção total, os dois principais que nós temos e que o Fred fala em seu livro são os psicômetros e os papéis filtros, a técnica de papel filtro. Bom, o psicômetro ele consiste em um termômetro com um bulbo úmido e um bulbo seco. A evaporação da água do bulbo úmido reduz a sua temperatura para um valor abaixo da temperatura ambiente. Quando a evaporação cessa, a diferença de temperaturas entre os dois bulbos permite o cálculo da umidade relativa do ar. Em outras palavras, um psicômetro ele é constituído de um par de sensores de temperatura, sendo que o bulbo de um deles é coberto por um tecido molhado com água. Friedland diz que tem dois tipos de psicômetro, basicamente, o psicômetro de bulbo úmido e o Peltier. A diferença entre eles se diferem pela qual a junção da evaporação é molhada a fim de induzir essa evaporação. Aqui desse lado esquerdo temos um psicômetro Peltier com todos os seus equipamentos. Ele foi tirado do livro de Brown & Collins em 1980. Já aqui nós temos um psicômetro comercial, que pode ser facilmente comprado por lojas. Eu já cheguei a pesquisar aqui algum preço de psiômetros. Bom, tem uns psiômetros que variam de 500 e vai até 2.500 reais. Então, depende da sua precisão e depende do que você está querendo medir. Para usar um psiômetro, tem que estar bem atento quanto à calibração do mesmo, para que não tenha erros. A calibração desse psicômetro ela consiste em determinar a relação entre as saídas do microvolt do termopar e um valor de sucção total conhecido. Ela é conduzida pela suspensão do psicômetro sobre uma solução salina com uma solução osmótica conhecida sobre condições isotérmicas. E essa calibração é realizada pela montagem do psicômetro em uma camada selada. Esse processo de calibração ele resulta em um conjunto de calibração de curvas correspondentes a várias temperaturas. Há várias curvas de temperatura do psicômetro que você pode, quando você já compra o psicômetro, ele já vem com essas curvas que já são calibradas. Daí você pode calibrar o seu equipamento. Quanto ao segundo método de sucção total, nós temos o papel filtro. A técnica desse papel filtro ela se baseia na hipótese que para uma dada sucção, a umidade do papel filtro estará em equilíbrio com a do solo. Quando esse papel filtro fica em contato com o solo, determina-se a sucção mágica e quando não há contato, determina-se a sucção total. Bom, do ponto de vista teórico, esse papel filtro ele pode ser utilizado para medir os dois tipos de sucção, não é? Quando esse papel filtro seco é colocado em contato direto com a amostra do solo, presume-se que a água flui do solo para o papel filtro até que o equilíbrio seja alcançado. Quando o papel de filtro seco é suspenso por cima de uma amostra de solo, ocorrerá um fluxo de vapor de água do solo para o papel filtro até que o equilíbrio seja alcançado. Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, um dos métodos é por fluxo de vapor e do outro lado é o método do fluxo, que é em contato mesmo. Tendo estabelecido essas condições de equilíbrio e o teor de água do papel filtro é medido, o teor de água do papel basculante corresponde a um valor de sucção, ilustrado pela calibração do papel filtro. Teoricamente, o equilíbrio do teor de água do papel do filtro corresponde à matriz do solo quando o papel é colocado em contato com a água. Por outro lado, o equilíbrio do teor de água do papel filtro corresponde à total sucção se o papel não estiver em contato com o solo. Portanto, a mesma curva de calibração pode ser usada para medidas de sucção totais ou matriciais. Agora, quantas medidas de sucção mátrica? Tem elas que podem ser diretas ou indiretas. A pressão da água nos poros ela é medida usando métodos diretos. A pressão de ar dos poros, que geralmente é atmosférica no campo, menos a poropressão negativa da sucção matricial. Um dos principais equipamentos de medição de sucção mátrica são os tensiômetros. Os tensiômetros já são bastante utilizados na engenharia agrícola, em questão de irrigação e para verificar a umidade do ar. Quanto ao tensiômetro, tem que haver um cuidado, porque ele tem que ter um cuidado após a sua preparação e depois da sua instalação. Como que é o funcionamento de um tensiômetro?
Os tensiômetros são instrumentos para medidas diretas de poropressão negativa, né, no caso sucção. Ele consiste em uma ponta porosa de entrada de ar, como vocês podem ver aqui no 1, seria essa tampa de borracha. E ela é conectada a um sistema de medição através de uma tubulação. O tubo e a ponta porosa são preenchidos por água deairada. Aqui na figura aqui número 6 temos o modelo de um tensiômetro. Ele é composto de 7 componentes, que seriam uma tampa de borracha aqui, um plástico transparente, um T de plástico, um tubo de plástico PVC, uma cápsula cerâmica, uma conexão e um manômetro que é para ler as medidas. O tensiômetro ele mede a sucção da água nos poros em um solo e consiste em uma entrada de ar alta, porosa, do copo de cerâmica ligado a um dispositivo de medição de pressão através de um tubo de diâmetro bem pequeno. Esse tubo geralmente é feito de plástico devido à sua baixa condução de calor e natureza não corrosiva. O tubo e o copo eles estão cheios de água desidratada e o copo pode ser inserido em um buraco pré-cravado até que haja bom contato com o solo. Uma vez que o equilíbrio é alcançado entre o solo e o sistema de medição, a água no tensiômetro terá uma mesma pressão negativa que a água dos poros do solo. A pressão na água dos poros ela pode ser medida de um tensiômetro está limitada aproximadamente em 90 kPa para a possibilidade de cavitação da água no tensiômetro. Quanto ao preparo do tensiômetro, ele deve ser reparado adequadamente antes de seu uso, a fim de obter os resultados. Durante o preparo de instalação, o copo cerâmico deve ser verificado quanto a sinais de entupimento, porque isso pode gerar erros na sua medição. As bolhas de ar também devem ser totalmente removidas, e o tempo de resposta do tensiômetro pode ser verificado. Após preparar o tensiômetro e instalá-lo, tem que haver outras considerações também, como por exemplo, podem ocorrer bolhas de ar dentro do tensiômetro devido a várias razões possíveis. O ar dissolvido pode sair da solução quando a pressão da água diminui para um valor negativo, e o ar no solo pode difundir através da água no copo de cerâmica e vir para fora de dentro da seleção do tubo. Quando a pressão da água aproxima-se da pressão de vapor da água à temperatura ambiente, as moléculas de água podem se mover livremente do líquido para a forma de vapor. Quanto a um outro tipo de sucção mátrica para resolver problemas de cavitação, temos o tensiômetro osmótico. Esse tensiômetro osmótico ele foi feito numa tentativa de minimizar o problema de cavitação que um tensiômetro comum ele tem. Através do uso do tensiômetro osmótico, usa-se uma solução aquosa que tem sido internamente prestada para produzir uma pressão manométrica positiva. Essa pressão positiva da solução aquosa é então reduzida para pôr a pressão negativa de água em um solo saturado quando o tensiômetro osmótico chega ao equilíbrio. Essa redução dentro do sistema do tensiômetro osmótico ela é medida usando um transdutor de pressão para pôr a pressão negativa de água medida no solo. Portanto, esse processo osmótico ele é gerado imergindo um tensiômetro osmótico na água. Entretanto, há duas dificuldades quanto a esse método. A primeira dificuldade quanto ao tensiômetro osmótico é a sua incapacidade de manter uma referência constante da pressão com o tempo. E a segunda grande dificuldade diz respeito às mudanças na referência interna de pressão como resultado de alterações na temperatura ambiente. Uma outra técnica de medição mátrica são as técnicas de translação de eixo. Ela também é uma medida direta e ela é feita em laboratório. Normalmente ela é realizada a partir... Normalmente ela é definida como a diferença entre a sucção é definida como a diferença entre a pressão no ar e na água sob pressão atmosférica. Entretanto, caso a pressão no ar seja elevada, o valor a ser medido passa a ser positivo. Com isso, pode-se usar os transdutores sem preocupação com o problema de cavitação. Essa medida de sucção, de translação de eixo, ela pode ser utilizada em amostras não perturbadas ou compactadas. Basicamente, o corpo de prova do solo não saturado ele é colocado em uma câmara de pressão e a medida de pressão dos poros na sonda consiste de uma agulha com uma entrada de ar saturada na ponta da cerâmica. A sonda, então, ela é conectada a uma pressão de um tipo de sistema nulo de medição através de um tubo preenchido com água deairada. Daí coloca-se um tampão de mercúrio no meio. Assim que a sonda for inserida no corpo de prova, a água no tubo, então ela tende a entrar em tensão e o medidor começa a registrar uma pressão negativa. E a presença de bolhas de ar na amostra do solo pode resultar em uma
superestimação da sucção mátrica medida. E em contrapartida, a difusão de ar através do disco de alta entrada de ar pode causar uma subestimação da sucção mátrica medida. Quanto às medidas de sucção mátrica indireta, nós temos os sensores de condutividade térmica. Existem vários sensores de condutividade térmica no mercado. O sensor de condutividade térmica ele consiste em um bloco cerâmico poroso envolvendo um sensor de temperatura e um resistor. A umidade do solo equilibra com a umidade do bloco poroso, a qual é medida a partir daí as propriedades térmicas do solo. Aqui à direita, na figura 7, uma ilustração de um sensor de condutividade térmica da marca AGWA2, retirada do livro do Penny. São todos os componentes desse tipo de sensor de condutividade. Bom, ele tem uma cerâmica porosa, um resistor de aquecimento, um epóxi, uns cabos de isolação, cabos e outras coisas ainda. Os sensores de condutividade, voltando aqui, os sensores de condutividade térmica parecem ser um dispositivo para medição da sucção mátrica no laboratório ou no campo. No entanto, o maior problema desse tipo de equipamento para realizar medidas são a calibração, que deve ser bastante calibrado antes do seu uso. Ele pode gerar erros e uma das medidas mitigadoras desses erros são uma melhor vedação ao redor da eletrônica dentro do sensor. Isso poderia reduzir a influência da água no solo. Além disso, se você coloca um bloco mais poroso, mais forte e durável, pode produzir um melhor sensor para aplicações na engenharia. Essas melhorias reduzem a taxa de mortalidade do sensor. Por último, nós temos as medidas de sucção osmótica, que é essa parte da sucção que geralmente é desprezada devido a ela ser bem menor do que a sucção mátrica, né? Vários procedimentos podem ser utilizados para medir uma sucção osmótica de um solo. Por exemplo, é possível adicionar a água a um solo até que o solo esteja em uma condição quase fluida e em seguida drenar alguns efluentes e medir sua condutividade elétrica. A medição da condutividade pode então ser linear, extrapolando para a sucção, uma linear extrapolada para a sucção osmótica correspondente ao teor de água natural. Esse procedimento ele é conhecido como procedimento de extração da saturação. A medida mais conhecida para medir sucção osmótica é a técnica de espremer, que em inglês ela é chamada de squeezing technique. Geralmente, a sucção osmótica de um solo ela pode ser indiretamente estimada, sabendo disso, né, medindo a condutividade elétrica da água dos poros no solo. Essa água pura tem baixa condutividade elétrica em comparação com a água dos poros que contém os sais já dissolvidos. Essa condutividade elétrica da água dos poros ela pode ser usada para indicar a concentração de sais que estão relacionados com a sucção osmótica do solo. E daí os resultados mostram que a sucção osmótica é relativamente constante em vários teores de água. Assim sendo, é possível usar a sucção osmótica com um valor relativamente fixo, que pode ser subtraído das medições totais de sucção para dar os valores da sucção mátrica. E, esses são os métodos mais conhecidos. Espero que vocês tenham gostado dos métodos das medidas de sucção. Essas são as referências utilizadas para apresentação e no trabalho. E é isso, dê um joinha aí nesse vídeo e qualquer dúvida, meu e-mail está disponibilizado. E muito obrigado.